Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror. Antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu canal para alguém que vocês achem que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nos podcasts, eu gostaria de pedir, por gentileza, para entrar no meu canal no YouTube e se inscrever. Isso me ajudaria bastante. Como sempre, todas as informações acerca do texto e da leitura que eu estou fazendo estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? Mortos que Sobrevivem, por Paola Barros Delben. Mais uma noite gélida. Sua pele misturava-se à atmosfera e não haveria entre ela e um cadáver nenhuma diferença explícita, exceto por seu coração, que disparou. Ainda respiro e me falta o ar, concluiu a moça ao correr dos vorazes perseguindo-a. E que lugar seria aquele que a salvaria? Não importava. Seria abrigo suficiente para lhe prolongar aquela dúvida constante quanto a se ainda estava viva ou apenas fingindo e tentando se enganar. Quem poderia condená-la quando assumiu que aquela seria a escolha que a livraria das dentadas? Vi um buraco escuro e acelerei os passos para me enfiar nele. Precisava tentar, argumentava Dália para si mesma, enquanto se esquivava do ataque, esgueirando-se por um túnel de esgoto desativado. Não sabia distinguir qual o pior odor, se dos homens, mulheres e até uma criatura que outrora devia ter sido uma criança, apodrecendo todos com sua carne úmida de textura enrijecida, ou se todos os dejetos humanos vivos lançados naquele espaço há muito e que penetraram no concreto. Impossível se separar do cheiro e do local. Após 2 anos de apocalipse, ela também se acostumara com a falta de zelo pelo seu corpo, o que lhe provocava asco, vez ou outra, mas concentrava-se sempre numa fuga ou na fome para esquecer desse inconveniente. O último refúgio, seu local de trabalho nos tempos normais, fora um dia extremamente limpo, higiênico, perfeito para receber quem ninguém queria perto. Um hospital que se acostumou a se degradar como homens e mulheres que lá moraram. Dália quase se sentia tão horrendamente fedorenta quanto os andantes raivosos. A diferença consistia somente no fato de que ela não estava morta, embora por diversas vezes tenha questionado o fato. Eles esticavam suas mãos como gatos contorcionistas e não havia qualquer evidência de odor resultante das feridas que as grades enferrujadas causavam em seus corpos estragando. Mas o sofrimento, naqueles que ainda tinham olhos, era nítido. Também atormentados, entorpecidos pela vontade de comê-la, assim como a qualquer coisa que se movesse na frente deles, punindo-se por algo que nunca seriam absolvidos e talvez nem culpados. Ela então começou a chorar copiosamente, consumida pelo pavor de ser tocada pela podridão restante do mundo. Não só os mortos, todos estavam se decompondo, e ninguém escutaria seu clamor por socorro. Então, esse seria seu fim, num esgoto nojento, sem alguém para chorar por sua ausência. Logo, ela chorava antecipadamente por si mesma. Talvez Dália pudesse ser coberta pelas lágrimas e assim ficar protegida, camuflada, aquecida ao menos, sua face judiada por lamúrias outras, que deixaram marcas no franzir permanente da testa e das sobrancelhas. Nada os impediria de penetrar o local, e aos poucos ela aceitava sua condição. Aceitava seu destino. Prendera-se ali acidentalmente depois de se encontrar cercada na estrada, sem combustível, no veículo e também no corpo, pela falta de mantimentos, para correr dos vagarosos monstros.
Que ironia! Fechar a entrada com as grades, antes jogadas num canto. Talvez houvessem servido como abrigo ou cárcere para algum desesperado anterior. Ossos e retalhos espalhados davam algumas pistas para o levantamento de hipóteses que ela não tinha interesse nem tempo de confirmar. Contudo, encaixar as barras de ferro nas proeminências do solo só atrasava o inevitável. Balançavam-se enquanto uma dúzia de hominídeos putrefatos buscava alcançá-la, indissociáveis da vontade de comer, não importando como fosse. Aqui, venham aqui, seus bastardos! A voz masculina em alto e bom som, pronunciada com raiva e certa paixão, vinha de longe, mas era ouvida, até mesmo pelos tais, filhos indignos. Fosse qual fosse o estado em que estivessem seus receptores auditivos, que cessaram suas tentativas de compartilhar pedaços da futura carcaça destroçada de Dália. Não eram capazes de processar dois estímulos ao mesmo tempo, optando pelo mais barulhento e constante. Venham, venham, filhos da puta, continuava o homem, entre um palavrão e outro, ofendendo aqueles que não dariam a mínima para o baixo calão empregado. O som da voz humana, diferente de qualquer outro, atraía-os como um pedido de serviço na bandeja e soava mais apetitoso que o choramingar da moça. Aquele homem devia ser um louco, suicida ou talvez pior, e seguiu chamando-os. Dália finalmente podia desgrudar da parede irrigada de fluidos corpóreos acumulados no tempo áureo da raça humana. Agarrou-se à grade e puxou-a para fora do encaixe, num simples ato mecânico que os mortos não conseguiriam compreender, mas descobririam ocasionalmente. Ao mesmo tempo em que escapava da armadilha em que se colocara, lançava seu olhar para quem a salvara, buscando reconhecê-lo numa esperança infantil que nem todos que ela um dia amara se tinham ido em definitivo. Entretanto, tratava-se de um completo estranho que, como um ímã, puxava para si os que a atacavam. Uma horda quase organizada de literais zumbis hipnotizados pela fome, fazendo-a ganhar espaço para correr. E ela disparou, e os pés afundando na areia fina não eram capazes de freá-la. Carregava uma mochila grande com a comida encontrada pelo caminho, a data de validade vencida, tal qual a civilização, mas suficiente para prolongar um pouco a tortura de continuar vivendo naquele mundo cinzento. E vomitou. Ah, como era horrível vomitar, não só pela sensação dos sucos gástricos queimando na garganta e deixando o gosto ruim na boca, mas porque o pouco que havia preenchido o estômago estava sendo desperdiçado. Mais um ato involuntário inadequado para sobreviventes. Limpou os lábios com a barra da camisa, agregando mais aquele odor azedo ao seu fedor ambulante. Tinha que retribuir o ato insano daquela pessoa e não o deixar morrer. Olhou para o alto, onde ele estava, chamando os mortos como um ídolo do rock aos seus fãs enlouquecidos, drogados ou bêbados, exauridos ao final de um show. Vendo o homem esperando, quase pedindo pelos que tirariam sua vida, Dália imaginou os dentes calcificados dilacerando seu pescoço e arrebentando os músculos. Não encontrou justificativa para ele ter se colocado naquela posição. Ele quer morrer, foi sua conclusão lógica quando o viu pegar um revólver e colocar dentro da própria boca. Ela nem precisaria ter títulos e pós-graduação, que agora mal serviriam para queimar e aumentar as chamas de uma fogueira, para entender a cena. Enquanto sentia o gosto metálico da arma em sua língua, ele chorava, as sobrancelhas curvadas demonstrando o quanto ainda queria viver ou encontrar razões para continuar neste globo sem cor, outrora chamado de azul, o mesmo azul de seus olhos de rara pureza. Não faça isso, ela gritou num gesto não intencional, suplicando para que o vivente lhe pudesse ouvir e atender. Correu na direção dele, aproximando-se das costas dos mortos que mais cedo a perturbavam e que agora desistiu do pretensioso desgraçado prestes a se matar e se voltavam para ela novamente. Eram marionetes movidas a qualquer impulso, um por vez,
e era novamente a vez de Dália. Aquele homem perplexo lentamente baixava a arma. Dália estava já no alto, seu objetivo antes de ter de se esconder no túnel, e agora se sentia a brisa do mar. Como normalmente esgotos desembocavam no oceano, e aquele não era diferente, ela conseguiu sair do trecho de areia escura, molhando os tênis e encharcando os pés com água salgada ao ser atingida por uma onda. Subiu para a estrada acima da praia, coisa que os defuntos não conseguiriam tão facilmente, embora tentassem, até a exaustão, fundando as pernas pegajosas na areia, privados de qualquer noção de dosagem da força, assim como de muitas outras funções cerebrais. O homem subiu pelo outro lado. Não corria, porém, tremia, confundindo as emoções daquele instante, e o suor lhe escorria pela testa, mesmo com o frio intenso da noite. Dália deu a volta e encontrou o rapaz. Apenas um garoto, pensou ela sob a luz do luar. Sua barba espaçada, ainda que comprida, denotando que também não tinha tempo para a vaidade, não era capaz de lhe dar uma aparência de mais de 18 anos. Obrigada, disse, meio sem fôlego. Por quê? Não seria capaz de conter a indignação. Ele fora seu herói, e assim como os da literatura romântica e da história real, estaria morto, mas sem um túmulo adequado para engrandecer seus feitos com honrarias e louvor. O epitáfio de todos tinha de ser propagado ainda em vida, discursos póstumos de pessoas falecidas, mas teimosas demais para voltar ao pó. Eu te ouvi gritando, passava por aqui no exato momento. Eu estava indo... Você chorava como uma criança e eu não podia simplesmente ignorar. Eles não são muito espertos e eu estava... cansado. Acaso, provavelmente. O jeito reticente de sua fala era atordoante. Sorte para mim, vim pelo mesmo lugar que você estava. Escorreguei, mas estava confiante, achando que eles não viriam. Que estúpida, eles sempre vêm, e tive de me esconder naquele lugar. Me arrependo a cada segundo por não ter entrado no mar. Teria mais chances e ainda estaria limpa. Ela se esforçava, sem sucesso, para fazê-lo sorrir, o que a deixava desconfortável, já que nem ela queria fazê-lo. Não se habituava nunca àqueles eventos. Ficaram em silêncio, daqueles desconcertantes entre estranhos. Ele parecia querer terminar a conversa trivial o quanto antes para poder ficar sozinho e... Não perguntei por que me ajudou. Quero saber por que me salvou se queria morrer. Ciente de que as razões dele não deveriam ser menosprezadas, sua curiosidade a levou para um lugar obscuro na própria mente, equacionando alternativas egoístas e não o interesse legítimo pelo sofrimento alheio. Acho que eu posso te deixar no seu abrigo, te acompanhar até lá e garantir que estará segura. Ele fugiu do assunto e das explicações, um estranho que seguiria um caminho distinto. Aquele é meu carro. Os mortos não vão ficar ali por muito tempo. Assim que um descobre como se livrar das barreiras, os outros também aprendem. E ele fez o que dissera. Já estava amanhecendo quando deixou Dália no hospital psiquiátrico onde ela havia fixado, depois de tentativas frustradas de encontrar abrigo em locais mais próximos da cidade. Portão grande, alto e pesado, fornecia segurança para quem estivesse dentro. Porém, era difícil sair, que se tornara um problema quando mortes ocorreram no interior da estrutura. Depois que todos os seus amigos, familiares e colegas partiram, ela teve de buscar suprimentos por conta própria. Exceto pela pequena mochila que conseguia trazer, não tinha ideia de como se sustentar no futuro próximo. Eu tenho alguns suprimentos que podem ficar contigo, Dália. Não vou precisar mais. Você foi mordido, não foi? Questionou ela. Com pesar, já sabia a resposta. Pelo meu filho. Baixou a cabeça e seguiu contando. Havia finalmente se conformado. Não tinha que se apressar. Eu achei que se o abraçasse forte e o deixasse sentir meu amor, ele não viraria um monstro. Pedi para ele voltar, cego pela saudade que já me consumia.
A primeira coisa que ele fez quando abriu os olhos foi me atacar e me morder, e eu tive que esmagar sua cabecinha e ver seus espasmos finais pela segunda vez. Hector, o homem que tinha o intuito de salvar uma vida antes de acabar com a sua, contou muitos outros momentos de sua jornada para a amiga recém-conquistada e em dívida com ele. Me ajuda a levar as coisas para dentro, Hector. Não vamos mais falar em tragédias. Todos sabem como isso termina. Seu olhar penoso fazia supor que ela ainda acreditava em milagre, como ele acreditara. Consentiu com a cabeça, pegando na mão dela e olhando em seus olhos enquanto ditava sua condição. Queria evitar que ela se deixasse levar por miragens. Terá que me matar. Eu não quero tentar novamente e fracassar. Também não quero te machucar. Fará isso por mim? Não se ouve isso todos os dias de fato, e ela aceitou sua proposta, comprimindo os lábios com um lamento profundo. Já Hector não pensava tanto assim nela e na propensa carência que ela devia estar sentindo, aplacada parcialmente por sua curta companhia, mas saber que aproveitaria até o último instante como um homem era-lhe prazeroso. Ninguém gostaria de tornar-se um zumbi, e durante os minutos que marcaram a distância do carro estacionado até o interior da fortificação, Dália questionou-se sobre suas perspectivas quando fosse cumprir o desejo de Hector e se ela mesma já não era também um zumbi, um monstro, sem ter percebido a diferença, vivendo numa ilusão enquanto era vista pelos vivos como um pedaço de carne podre ambulante. Seu cheiro, para si, era como o daqueles seres andantes, igualmente insuportável. Faria sentido. Ambos arrumaram a comida num armário da sala que Dália ocupava. Havia seu nome na porta e Hector deduziu a importância dela em uma realidade que jamais recuperariam. Os mantimentos não durariam mais do que 3 semanas, mesmo com a doação dele. Teria de regrar-se bastante. Os pensamentos logísticos de Dália sobre os suprimentos foram interrompidos quando Hector desabou, trêmulo. Sentia muita dor e teve de trancar os dentes para suportar. Ao levantar-se, recusou a ajuda dela, estufou o peito e estremeceu. Chegou a hora. Faça rápido, exigiu. Pegou na mão de Dália e com certa brutalidade entregou-lhe a arma que mantinha na cintura. Dália o encarou sem apontar o revólver, analisando seu rosto. De perto ele não parecia tão jovem, com marcas profundas entregando quanto sorrira e chorara na vida. Ele não podia mais viver, não por causa da mordida, mas pela perda. Esforçara-se tanto para seguir com a ideia de disparar um tiro contra si próprio, tomado pela adrenalina diante dos zumbis e de uma boa ação, que teria sido mais fácil ir até o fim naquele momento. Sem a atitude dela, Hector puxou-lhe o braço, encostando na própria testa a arma que ela segurava. Por favor, não quero me tornar aquela coisa. Não permita isso. Apavorado com a transformação, ele tentou segurar o choro, mas seu rosto foi aquecido pela água escorrendo dos olhos vazios, como quem urina na própria cama. Então se vire, ela pediu, a garganta seca, a vontade de correr misturada à fome feroz. Seu estômago roncava alto, quase tão estridente como devia ser na cabeça podre dos mortos famintos. O homem baixou a cabeça esperando o som do gatilho com uma ansiedade que nunca antes experimentara. Meu filho estará lá? Pensou. Esta e muitas outras perguntas inundaram-lhe o pensamento, mas não ouviu o tiro que selaria sua história. Sentiu na nuca uma forte pancada e apagou. Hector acordou alguns dias depois acorrentado, deitado a uma maca. O mero movimento de sua respiração fazia os elos de metal ecoarem na sala estéril. A imagem embaçada de Dália movendo-se de um lado para o outro o intrigava. Por um momento pensou que aquilo era o que acontecia após a morte, que todos perdiam a forma e talvez por isso víssemos fantasmas. Foi quando ele descobriu que sobreviver não significava necessariamente estar vivo, e talvez essa fosse a chave para entender a existência dos zumbis.
Quando Dália percebeu os olhos dele abertos, levou um susto. Ficou incomodada, até envergonhada, tentando se explicar nervosamente. Você não estava contaminado, só ao redor da mordida. Amputei seu braço e consegui conter o vírus. Ela respirou fundo e lamentou. Você não devia ter acordado. Vou aumentar a dose. Dália aplicou uma nova injeção e antes que ele pudesse sequer tentar argumentar ou questionar, se tivesse tentado, teria percebido o tubo em sua boca. Sentiu a picada. Dopado, murmurava algo que Dália não fazia questão alguma de compreender. Ainda assim, com muito esforço, foi capaz de virar o rosto e viu um prato sobre a mesa de trabalho de Dália. Garfo e faca auxiliariam a cortar a carne posta para uma farta refeição. O cheiro do assado era bom e o deixou extasiado. Mas ao lado, ele viu sua perna, cortada na altura do joelho, substituindo o peru da mesa de Natal. Ele a identificara pela tatuagem de dragão, que provocou uma nostalgia conflitante diante da cena bizarra. Hector desesperou-se, mas sentia o cansaço aumentar gradativamente. Não tinha forças. Deve ter me drogado todo esse tempo, supôs, antes de apagar. Ela se alimentava dele, do homem que a resgatara da carnificina, que lhe entregara toda a sua comida. Ele queria se matar mesmo. Chegou a colocar um revólver na boca e me pediu para tirar sua vida. Argumentava ela para convencer-se de que não estava sendo cruel ou ingrata. Dália, uma estudante de medicina que tivera contato com os mais típicos exemplares de insanidade, privilégio por ser filha da verdadeira dona da sala pomposa e herdeira do mesmo nome, mentira para ele e para si própria, como todos nós fizemos e ainda faríamos se houvesse mais tempo. Ela concluiu que seria melhor mantê-lo vivo para consumir as partes de seu corpo devagar. Se o matasse, não poderia armazenar toda a carne e não podia comê-lo todo de uma vez. Assim como muitos pacientes chegavam todos os dias e não havia formas de verificar com confiabilidade, a primeiro momento, seu nível de loucura, ela alimentou-se de todos que morreram e compartilharam o lar com ela, sem identificar ou ter quem pudesse avaliar sua conduta. Dessa vez, Dália não fazia ideia do que estava ingerindo. Talvez fosse uma forma mais amena do vírus, que fosse fazer efeito cedo ou tarde. Dália podia já estar morta, como muitas vezes imaginava. A fome e o medo constantes fizeram criar novos conceitos abstratos de certo e errado, e a justificativa que encontrara para seu ato contra Hector fora que ela não tinha escolha. Poderiam morrer os dois, ou somente ele, aos poucos, alimentando pelo mínimo necessário e sempre dormindo para não opor-se e nem fazê-la sentir-se mal. Ele não estava sendo cuidado por um morto-vivo, mas por uma mulher que sentia já ter morrido, embora não soubesse quanto. Ele também perdera a vida ao decidir atirar contra si mesmo para finalizar sua jornada. Agora, eram os dois, apenas mortos que sobreviviam. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nunca tinha trazido história de zumbi para o canal. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real, retirada do Reddit. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, para deixar o seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você pensa que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. Bem, vamos lá? O caixão na estrada. Meu nome é Sara e eu moro em São Leopoldo, Minas Gerais. Escrevo porque eu gostaria de contar, gostaria de fazer um relato do que aconteceu com meu avô.
o vô Arnaldo, quando ele ainda era mais novo. E desde que aconteceu esse fato, ele conta para todo mundo e diz que a partir daquilo que aconteceu ele mudou. Ele se tornou outra pessoa. Nas reuniões em família até hoje, ele gosta de contar com a mesma cara de assombrado, com a mesma cara de assustado. E, aliás, não tem quem não fique com medo. Da maneira que ele fala, do jeito que ele se expressa e com as feições que ele fica, quando ele conta esse fato, todo mundo fica apreensivo, tenso, nervoso. O fato aconteceu no interior de Minas Gerais, na cidade de Volta Grande. Meu avô na época tinha 19 anos e o que eu vou contar aconteceu na época da Quaresma. Época em que os antigos acreditavam ser repleta de superstições. Época de acontecimentos assombrosos. Os antigos, eles temiam muito a Quaresma. O lugar onde meu avô morava era distante da cidade, bem distante, e na verdade a família quase nunca precisava ir à cidade, só em último caso mesmo, e uma vez ou outra no mês. Um dia, o meu avô foi convidado para ir no almoço de casamento de uns conhecidos dele. Esse almoço ia ser num lugar muito, mas muito longe. Coisa de ir andando a cavalo por mais ou menos umas 2 horas, e sem parar. E não tinha mais de um caminho não, viu? A estrada era única, a estrada era uma só, que ligava a propriedade onde meu avô era dono até o lugar onde ia acontecer esse almoço de casamento. Nesse dia, minha bisavó ainda falou para ele: meu filho, por Deus, não sai não. Não é bom sair nessa época de Quaresma. A gente ouve tanta história que dá medo. No que meu avô respondeu para a mãe dele: para com isso, mãe. Eu não tenho medo de nada. Eu não acredito nessas coisas, não. Não vou deixar de ir no almoço de casamento de uns amigos por umas superstições bobas como essas. Esse negócio comigo não, de Quaresma, de meia-noite. Comigo não tem nada disso não, viu, mãe? Pode ficar tranquilo. Meu avô sempre foi muito teimoso. Se arrumou todo, vestiu inclusive um terno e engraxou o seu único sapato, porque na roça se usava era um botinão. Mas nesse dia ele engraxou o sapato, preparou-se e sentiu uma voz dentro dele que dizia: vai de chapéu, vai de chapéu, peça o chapéu pro seu tio, peça o chapéu pro seu tio. Sabe, uma voz sinistra. Vai de chapéu, peça o chapéu pro seu tio. Porque o meu avô na época usava chapéu na roça, mas era chapéu de palha. E o meu tio usava um chapéu já desses de feltro, chapéu mais elegante. Então, ele falou com o tio emprestou, pegou o chapéu, colocou o chapéu na cabeça, pediu a bênção para a mãe e, como sempre fazia, montou no seu cavalo e partiu, no sol quente, rumo à esperada festa de casamento. Ele, meu avô, já tinha andado bastante, estava praticamente no meio do caminho e queria se esticar um pouco, se espreguiçar um pouco, quando viu um boteco. Resolveu dar uma parada no boteco. Ah, foi bom demais. Sabe, poder esticar as pernas, poder esticar o corpo. E no boteco encontrou sem querer velhos amigos de escola que, animados, logo o chamaram para tomar uma cachaça com eles. Eles estavam empolgados porque ali naquele boteco era ali mesmo que era fabricada a cachaça. Era ali mesmo o alambique. Queriam muito que meu avô experimentasse aquela pinga. Disseram: olha, é fabricada por nós mesmos aqui. Meu avô foi firme por um tempo. Recusou, mas acabou aceitando a primeira. E depois que você toma a primeira, aí já emenda com a segunda. Come um queijinho, come um petisco, toma mais uma, mais outra. Alguém está jogando dominó, alguém vai jogar um baralho, mais outra dose de cachaça. Ai, bom, ele tinha um casamento. Meu avô tinha que ir no almoço de casamento. Ele foi convidado para ir no almoço, mas a conversa ali com os amigos estava muito boa. E toma mais uma,
uma outra. Estava tão boa que ele não viu a hora passar. De repente, já eram 7 horas da noite quando ele percebeu que estava escuro lá fora. O casamento era na hora do almoço. E quando ele resolveu sair, ele viu que a estrada estava um verdadeiro breu. Escura, escura que não dava para ver quase nada. Os amigos então insistiram para que ele ficasse até o amanhecer. Sair nessa escuridão, Arnaldo, é muito perigoso. Fica por aqui, dorme aqui, sai amanhã cedo. E eles começaram a dizer, não vai não, fica. Essa estrada tem coisa do outro mundo. Todo mundo sabe, todo mundo conta a história dessa estrada, principalmente nessa época de quaresma. Fica por aqui, vai embora amanhã cedo. Mas meu avô, sempre teimoso, ainda meio alterado pela bebida, disse, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de assombração, eu não tenho medo de nada, e ó, eu tenho um berro aqui na minha cintura, que se aparecer alguém na minha frente, eu meto o chumbo. Assim mesmo os amigos tentavam demovê-lo da ideia de ir embora, mas não quis ficar. Montou no seu cavalo e, já meio tonto da bebida que tomou a tarde toda, pegou a estrada. E para o casamento já não dava mais, era no almoço, agora já estava de noite, então o jeito era voltar para casa. E foi o que ele fez. Já estava na metade do caminho de volta para casa, quando sentiu um arrepio e um gelo em sua espinha. Sabe aquela coisa gelada nas costas? Mas ele olhou para de um lado, olhou de outro e não viu absolutamente nada. A lua iluminava muito pouco. Havia basicamente nuvens no céu e a lua não estava cheia. Então, com nuvens no céu e a lua não sendo cheia, iluminava muito pouco mesmo. Dava para se ver muito pouco, a uma certa distância. Até que ele viu uma moça vindo em sua direção. Uma moça que ele nunca tinha visto ali na região, sendo que lá todo mundo se conhece ou todo mundo se conhecia. Ela usava uma camisola bem grande e suja, mas meu avô não conseguiu distinguir se aquela camisola que ela usava estava suja de lama, de barro ou coisa parecida, ou se era sangue. Mas o que ele lembra é que a moça, ao passar por ele, deixou um rastro de um cheiro forte, um cheiro ruim. E ele, como sempre bem educado, disse a ela boa noite, e ela não respondeu, andando com a cabeça pendente de um lado e olhando para baixo. Então imagine, a moça passa, a cabeça pendendo de um dos lados e olhando para baixo. Não falou nada, não respondeu o boa noite que meu avô deu. A passar por ele, olhou para ver quem era essa moça, quando a cabeça dela virou então 180 graus para olhá-lo. Algo assustador. Ela ficou com o rosto assim para trás, ela virou tanto o pescoço que ela ficou com o rosto para trás. Nesse momento, vovô admite, ficou com medo. Ficou com muito medo, não era normal aquilo, não era normal. E quando ele se distraiu e olhou novamente para trás, a moça já havia desaparecido. Ele então, com sua espora, tentou fazer com que o cavalo agora disparasse, porque agora ele já estava com muito medo e até o efeito da bebida passou. Ele, que estava meio bêbado, já não estava mais nem bêbado, já ficou bom. Ele mete a espora no cavalo. Ele mete a espora no cavalo com toda a força, porém aconteceu um fato. O cavalo empacou. O cavalo não saía do lugar, o cavalo não ia, e ele, com aquele medo, ele assustado com aquilo, meteu a espora no cavalo e o cavalo não saía do lugar. Foi quando de repente ele viu um caixão na estrada. O cavalo não ia, o cavalo simplesmente parou, e por mais que ele enfiasse a espora no cavalo, o cavalo não saía do lugar, e ao contrário, começou a relinchar, começou a empinar, empinava, inchava. Meu avô, desesperado com aquela cena, pegou o revólver e tentou atirar na direção do caixão, mas, por incrível que pareça, a arma não funcionou e ele tentou uma, tentou duas. Não havia o que fizesse aquele revólver disparar.
estava carregado, nunca tinha falhado. Todas as vezes que ele usou aquele revólver, ele funcionou. Agora simplesmente não funcionava. Sem saber o que fazer diante daquela situação desesperadora, ele se lembrou de fazer uma oração. No desespero ele grita, ele clama por Nossa Senhora, que ela o ajudasse, que ela o livrasse daquele perigo, que ela viesse e o protegesse naquela situação. Quando então um vento veio e levou o seu chapéu embora. O chapéu que não era dele, o chapéu que emprestou do tio. O chapéu diferente, o chapéu bonito, o chapéu elegante, para ir lá na festa do casamento que ele acabou não indo. Agora vem um vento, não se sabe de onde, e de repente levou o chapéu do tio embora e jogou longe. Desapareceu. De dentro do chapéu caiu um papelzinho. O papel tinha uma oração e de um lado a imagem de Nossa Senhora. Uma oração que o tio costumava deixar dentro do chapéu, colado no chapéu, e que agora, com o vento, o chapéu foi jogado fora e a oração caiu ali. Foi então que, por um milagre, o caixão desapareceu, e sem que meu avô fizesse nada, o cavalo, de repente, saiu em disparada igual a um foguete. Quando chegou em casa, todos dormiam. Então ele entrou no seu quarto, porém, quem disse que meu avô conseguia dormir? Ainda estava assustado com tudo que ele havia presenciado, com tudo aquilo que ele tinha testemunhado, mas o pior iria acontecer no dia seguinte. Assim que o dia amanheceu, apareceu uma moça. Sim, apareceu uma moça trazendo o chapéu que meu avô havia perdido naquela confusão toda da noite. A moça chegou e perguntou de meu avô Arnaldo. Meu avô foi falar com ela e ela disse que veio trazer o chapéu. Meu avô se assustou. Que moça é essa? E como ela sabia? E perguntou. Quem é você? Como você encontrou esse chapéu? Ela olhou bem para o meu avô e não respondeu nem quem era e nem como encontrou o chapéu. Ela só perguntou. Você não se lembra? Arnaldo, você não se lembra? Nessa hora, o meu avô deu um pulo para trás. Marilda! Marilda! Meu avô não teve mais dúvida, era ela mesma, a quem ele tinha prometido mundos e fundos, a quem ele tinha prometido o amor eterno, a quem ele tinha prometido casamento, porém abandonou, deixou ela desesperada, que infelizmente cometeu a loucura contra a sua própria vida. E naquela noite em que vovô vinha para casa na metade do caminho, era ela com a cabeça pendendo de um lado, olhando para baixo, que passou por ele com aquela camisola com a qual foi sepultada, suja de lama ou de sangue? Agora ele sabia, era de sangue, e agora de manhã ela veio lhe trazer o chapéu. Era ela, Marilda, a quem ele prometeu tudo, até mesmo o casamento. Porém, a abandonou. E ela, no desespero, tentou contra a própria vida. Infelizmente, só que agora veio lhe trazer o chapéu para lembrá-lo que, mesmo não estando mais viva, ela não o esqueceu, nem depois de morta. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Uma história bem macabra de Quaresma. Eu, particularmente, não tenho medo da Quaresma, mas respeito. E é isso, pessoal. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de terror real. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Lembrando que, se você estiver me ouvindo de alguma plataforma de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube, pois isso ajudaria muito no meu trabalho. Todas as informações acerca da leitura, como sempre, estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá?
O lobisomem no sítio. O fato que eu vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha ainda 14 anos de idade e tinha ido passar férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. Fui junto com meus pais e minha irmã também. Meus tios estavam junto e um primo também. Nós nos dávamos muito bem. Subíamos em árvores, em tanques, em rios, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia medo, talvez por ser da cidade, e agora no mato aqueles barulhos que vinham do lado de fora me deixavam apreensivo. Sempre existiam cantos de pássaros, insetos, outros animais noturnos, e eu sinceramente sentia medo. Eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida. Foi a primeira vez que eu fui assim, no meio do mato, no meio de um sítio, sabe? E ficávamos eu e meu primo conversando sobre os acontecimentos do dia, e eu adormecia cansado de tanta coisa que a gente fazia durante o dia. A vida de brincadeiras era insuperável. Ficávamos correndo para cá, correndo para lá, desbravando isso, desbravando aquilo. Porém, certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete na roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando e eu e o meu primo acabamos por ficar entediados com aquela conversa dos adultos. Então pedimos autorização para irmos embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete ou carroça até a casa e lá iríamos dormir, acreditando que não haveria risco algum e sabendo que o garoto, o filho do vizinho que ia nos levar de charrete, tinha 13 anos e levava consigo uma pequena espingarda. Assim, ninguém viu problema nisso, porque no meio do mato, se de repente aparece um bicho, então ele, com 13 anos, era autorizado ali a pelo menos andar com aquela espingarda. Eram 11 horas da noite. Quando entramos na casa, nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes do fato terrível que irei contar, nós três conversávamos bastante, conversávamos muito, sabe? Aquela coisa de criança. Eu, meu primo, esse amigo de 13 anos, a gente conversava muito quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Casa de madeira e tal, todos nós três, ficamos quietos e tentando ouvir mais alguma coisa. De repente, um novo estalo e um rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. O medo começou a invadir o meu corpo. Eu passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e para esse novo amigo, mas eu estava com medo, sem fazer barulho, e o filho do vizinho desligou a luz do lampião, aquele fogo do lampião que iluminava o quarto, e ficamos quietos. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração do outro, e parecia que todos estavam tensos. Eu vi que não era só eu. Nós três estávamos tensos. Quando então o menino disse que devia ser um bicho do mato ou, sei lá, apenas um bicho grande. Quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia que a sua origem estava muito próxima. Talvez ali, do lado de fora, exatamente da janela do nosso quarto, porque o barulho foi circundando a casa inteira naquela varanda e agora parecia que parou bem na janela do nosso quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal poderia ser. Hein? Que animal será que poderia entrar por aquela janela pesada de madeira? Inclusive toda a casa antiga, era feita com madeiras grossas, com portas pesadas, janelas resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito.
quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos da janela. Nós três ficamos próximos uns dos outros. Agora, eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois também estavam com medo tanto quanto eu. Então eu perguntei sussurrando ao novo amigo, o filho do vizinho, sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, eu pude sentir o medo no rosto desse garoto que sussurrou com voz embargada. Eu acho que... eu tenho certeza. É um lobisomem. É lobisomem. Depois de ouvir essa palavra, lobisomem, ele disse que tem certeza que era um lobisomem. Nessa hora, o meu corpo inteiro começou a tremer. Eu comecei a tremer, e comecei a sentir lágrimas saindo dos meus olhos, lágrimas rolando pelo meu rosto, e eu pensava, meu Deus, não pode ser. Lobisomem? Não, não pode ser. Eu pensava que essas coisas só existiam em filmes, sabe? Agora esse menino, esse vizinho que mora aqui no meio desse mato, ele mesmo dizia que tinha certeza que era um lobisomem. O lobisomem estava do lado de fora da casa. Agora essa coisa, esse lobisomem parecia andar próximo à janela de um lado para o outro. Nós ficamos juntos assim, reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela, quando meu primo, um pouco descrente da história de que um lobisomem pudesse estar ali do lado de fora, conforme disse o menino, sussurrou bem baixinho que devia ser apenas um bicho. Isso aí é um bicho do mato, que lobisomem que nada. E então saiu da cama e se aproximou cautelosamente da parede. Eu não acredito, deve ser algum bicho aqui do mato, buscando espiar pela fresta da janela. De repente ele volta correndo para a cama e se junta a nós. A criatura parecia farejar o nosso medo, sentir aquele nosso cheiro de medo e tentava entrar agora mais do que nunca na casa, arranhando toda a janela de madeira, aquela janela pesada. Arranhava e bufava, arranhava e bufava, e de repente nós ouvimos um rosnado, como um enorme cão rosnando. Eu tive certeza que aquele lobisomem entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo disse que não viu, mas que ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa, inclusive pela fresta da janela. Ele sentiu um cheiro forte, um cheiro estranho, um cheiro esquisito. Agora ele, meu primo, sabia que o que estava lá fora, não tinha dúvida. Ele agora também dizia, é realmente um lobisomem. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos ao longe foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando, voltando em 2 charretes. Fiquei receoso de que essa coisa atacasse os nossos pais, porém, quando os barulhos de charretes se aproximaram, houve um último barulho aqui na janela, como se fosse um desespero, e arranhando, e depois nós ouvimos aqueles passos pesados. Sumiu? Desapareceu, e nisso chegaram os nossos pais. Ao entrarem em casa, corremos na direção deles. Eu e meu primo contamos todo o terror que havíamos passado, todo o terror que tínhamos vivido. Inclusive, estava ali o menino do sítio vizinho que não nos deixava mentir. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre, talvez uma onça, um porco do mato, uma raposa. Não, insistimos que era um lobisomem, e o menino do sítio vizinho confirmou, era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram deitar e eu, meu primo e esse menino ficamos sem dormir até o dia amanhecer. Pela manhã, insistimos na história do lobisomem, e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal qualquer, nada de lobisomem. Foi então que nós pedimos a eles, meus pais do meu primo, que fôssemos então até o lado de fora, ali naquela grande varanda, ali na janela do nosso quarto, para ver se havia alguma coisa na janela. Quando meus pais chegaram e os meus tios, pais do meu primo, chegaram, a janela estava profundamente arranhada. Profundamente arranhada. Em uma altura que nenhum animal de pequeno porte ou de médio porte chegaria, como uma onça, por exemplo. Mas o que mais impressionou foi que ali, entre aquelas madeiras da janela, na varanda,
Haviam pelos, enormes pelos de lobisomem. Só aí acreditaram no que nós dizíamos. Eu, meu primo e este filho do vizinho do sítio. Todos então ficaram estarrecidos, assustados e também amedrontados. Será que na próxima noite ou na noite seguinte ele voltaria? Todos nós, e principalmente minha mãe e minha tia, todos nós ficamos amedrontados. E cada noite que ali passamos havia a expectativa. Será que o lobisomem vai voltar? Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar um conto de terror para vocês de Cauê Costa. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo, pois isso me ajudaria demais. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, eu peço que, por favor, se inscreva no meu canal no YouTube para poder me fortalecer no meu trabalho. Todas as informações acerca da fonte deste conto estarão, como sempre, na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? Tem um bicho no meu quarto, por Cauê Costa. Ao apagar a luz da cozinha, Lucas tomou uma pontada de susto quando a janela da sala de jantar se arreganhou subitamente, abrindo ambos os lados para dentro e causando um barulho muito alto que ecoou pela casa toda. Apesar de saber que o vento causara isto, o susto que se deu por ter acabado de fechá-la foi muito grande. Ventava violentamente. Lucas, após se esquecer do susto e reacender a luz da cozinha, correu para fechar novamente a janela, mais forte dessa vez. O trinco estava um pouco gasto e já não alcançava também o outro lado, deixando-o solto. Ai, meu Deus, grunhiu de desânimo, ainda tentando prender o pequeno ferro cilíndrico na base do outro lado. Finalmente conseguiu, mas estava obviamente frouxo. Ah, foda-se, vai ficar assim. Virou as costas e andou novamente em direção ao quarto, talvez já esperando o que aconteceria em seguida. A janela se abriu novamente, deixando o sopro fino e constante do vento entrar. Ele parou, ainda de costas, e soltou um suspiro. Não poderia se estressar com isso. Não agora. Já passavam das 22 e ele precisava dormir, pois acordaria cedo, muito cedo, daqui a exatas 7 horas. Pegaria um ônibus, depois outro e depois outro, chegando às 6 no trabalho e ficando até às 19 horas. Depois voltaria para casa com os mesmos 3 ônibus e tudo se repetiria. Mas agora precisava dormir. Respirou fundo e decidiu tentar uma última vez, mas ao invés de se virar, continuou andando e atravessou um corredor escuro. Voltou logo em seguida, colocando um par de meias na mesma mão. Primeiro uma, depois a outra por cima. Pegou o tapete fino e desgastado da frente da porta do banheiro e torceu. Parou em frente à janela, respirando fundo novamente. Socou, usando toda a força que tinha, os 2 quadrados de vidro mais próximos do trinco que estavam lado a lado, quebrando-os. Então, usou o longo tapete torcido para amarrar as 2 partes da janela com um nó, ou 2, já não tinha certeza. Tirou as meias da mão e viu que nada demais havia acontecido, e por isso ficou surpreso em como pensara tão rápido nessa solução. Mas no mesmo minuto, percebeu que agora tinham 2 buracos na sua janela. Pequenos, claro, mas ainda assim, alguém poderia desfazer os nós e invadir a sua casa. Seria fácil. Decidiu ignorar esses pensamentos quando notou que estava quase dormindo em pé. Suas pálpebras lutavam para descer por completo
e ele estava quase cedendo. Amanhã resolvo isso, murmurou sozinho, como se tentasse convencer seu próprio cérebro. Ao voltar à sua posição inicial, apagou mecanicamente a luz da cozinha, a luz do quarto, e passou direto pela porta sem fechá-la, ignorando-a. Despencou de costas sobre a cama e não moveu um músculo, apenas se permitiu perder a batalha contra o sono. Afinal de contas, ele sempre é mais forte. Por fim, lá estava Lucas, caído sobre o colchão, que mais lhe parecia uma grande nuvem. Barriga para cima, pernas esticadas, quase ultrapassando o limite da cama e ficando pendidas para fora. Um dos braços caído sobre o peito e o outro esticado até a cintura. Dormia tranquilamente bem. Se fosse possível alguém entrar em sua casa e vê-lo de perto, notaria que expressava um leve sorriso. Estava profundamente satisfeito e despreocupado, um sono tão pesado que nem mesmo em caso de fogo acordaria. Após o relógio que ficava em algum lugar do quarto bater silenciosamente às 3, felizmente não havia fogo em sua casa. Contudo, mesmo em meio ao silêncio absoluto, os olhos do rapaz se abriram calmamente, como se ouvisse alguém chamar seu nome com uma voz tão doce que era capaz de superar até mesmo a força do sono. Não tinha certeza se estava mesmo acordado. Movia os olhos ao redor e não via nada além da escuridão, que só não era absoluta por conta da luz do poste lá fora, que entrava pela janela quebrada e iluminava suavemente o refletivo chão da cozinha. Lucas tinha um aspecto de sedado, demonstrava um olhar de peixe morto, suas órbitas giravam ao redor tentando compreender onde estava exatamente. Quando finalmente entendeu que se tratava de seu quarto, sorriu, ou pensou ter sorrido, e tentou dizer: "Eu juro que não fumei nada hoje." Foi hilário, ele achara hilário, mas não sabia ao certo se as palavras realmente chegaram a sair de sua boca. Se convenceu que sim. Então, fechou novamente os olhos para voltar a seu sono fleumático. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia passado, mas pareciam horas. Não conseguia mais dormir. Ficara todo esse tempo parado, imóvel, apenas tentando voltar ao mundo mágico e irreal dos sonhos. "Me leve de volta, Sandman", novamente quis dizer, mas as palavras não saíram, e dessa vez teve certeza. Algum tempo depois, novamente, não sabia quanto, decidiu tentar algo que até o momento, por algum motivo, não havia nem passado pela sua cabeça. Não se mexer qualquer parte do corpo além dos olhos, pois esses já movia naturalmente todo esse tempo. Não conseguiu. Seus pés, pernas, braços, mãos, nada saía do lugar. Era como se não tivesse controle sobre o cérebro, como se estivesse desligado ou em modo de repouso. "Droga", novamente pensou tão alto que jurou ter saído de sua boca. Estava paralisado. Era uma condição comum, mas que nunca lhe acontecera. Essa condição tinha um nome. Qual era mesmo? Não conseguia se lembrar, mas sabia o que provavelmente lhe aconteceria enquanto não conseguisse dormir. E provavelmente não conseguiria, pois sua mente estava agora muito ocupada tentando se lembrar. Qual é o mesmo nome dessa condição? "Paralisia do sono", alguém disse. Seus olhos viraram rapidamente para o lado direito, de onde pensou ter ouvido esse suspiro. Mas como um suspiro poderia soar perfeitamente como uma frase coesa? "Quem está aí?" Ele queria dizer, ele tentou dizer, mas havia apenas um silêncio angustiante. No escuro, as pupilas dilatadas de Lucas encaravam fixamente o canto ainda mais escuro do quarto. Estava tão sombrio e tenebroso que jurava ver alguém agachado ali. É óbvio que o coração no peito do rapaz ansiava para que se levantasse o mais depressa possível e acendesse a luz do quarto. Contudo, "está paralisado", disse novamente do escuro. "Você está completamente paralisado." E em seguida, Lucas ouviu um som tão atormentador que em nenhuma hipótese poderia chamá-lo de riso. Seus olhos se arregalaram ainda mais, se é que isso fosse possível. A coisa no canto do quarto agora parecia se mover lentamente,
Andava em sua direção, mas parecia nunca chegar. Estava brincando com ele. O que você quer comigo? Mais uma vez tentou, mas todo o som que emitia era o da sua respiração. Você deve estar se perguntando o que eu quero com você, disse a coisa com a voz ainda mais evidente. Evidente, assim como seus olhos, que agora eram 2 círculos brancos, com um pouco reflexo que sobrava da escuridão. Esse é o nosso trabalho, continuou. Mas espera um pouco. Nosso? Lucas, apesar do frio que o medo lhe causara, se recusava a acreditar que algo como aquele estava acontecendo. Então, após fechar os olhos e espremê-los, impedindo a si mesmo de abri-los, começou a repetir freneticamente em pensamentos que nada daquilo era real. Não somos reais o suficiente para você? Disse uma outra voz ainda mais perto, e ao abrir os olhos, viu uma figura horrenda sentada sobre seu peito, encarando. Era simplesmente indescritível, mas parecia uma espécie de demônio, um demônio cujo trabalho era atormentar o sono das pessoas. Por longos 5 minutos, não conseguira desviar os olhos da criatura. Era difícil até mesmo piscar. Porém, seu campo de visão mostrava que não se tratava apenas de uma. O dono da voz anterior ainda estava lá no canto mais escuro do quarto, observando-o. Não tinha uma forma definida, mas seus olhos brancos brilhavam sobre a aterrorizante escuridão. Nunca havia sentido tanto medo na vida. Um medo completamente indescritível. Tamanho medo que o sentido da palavra parecia ficar até mesmo mais pesado, mais forte. Medo! Berrou a criatura acocorada sobre seu peito. Lucas sentiu o soco interno de seu coração ficando cada vez mais rápido. O sangue corria por todo o seu corpo. Sua mente ansiava por correr, gritar ou espantar aquele monstro. Porém, era um mero espectador. Naquele momento, não tinha controle sobre nenhum membro de seu corpo. Apenas sua mente estava acordada, alerta, mas o resto não passava de uma carcaça em desuso. Poderia morrer ali mesmo, estava vulnerável a qualquer coisa. Um estrondo ecoou repentinamente apressados do outro lado da parede, na rua em frente à sua casa. Naquele momento, o som lhe pareceu um tiro de pistola alto e seco, seguido pelo silêncio da noite. Levando em consideração o bairro em que morava, o seu histórico, seria totalmente impossível algo assim acontecer. Contudo, quanto mais o tempo passava, mais distante a lembrança de algum estrondo se esvaía de sua mente, uma memória incerta. Começara a perceber também que, apesar daquele demônio estar em cima de seu peito, não o sentia ali, era como um holograma, uma imagem turva de algo imaginário. Então, finalmente, usou seu lado racional. Percebeu que tudo não passava de uma alucinação causada justamente pela paralisia do sono. A figura de olhos brancos, o demônio, as vozes e o tiro, nada daquilo era real. Sua mente estava lhe traindo, e essas coisas apenas aconteciam por estar acordado enquanto todos os seus músculos, assim como uma parte do cérebro, estavam tão relaxados ao ponto de não poder usá-los. O medo irracional havia tomado conta de sua mente fraca e cansada. Após o raciocínio lógico, finalmente conseguiu relaxar. Apesar das criaturas estáticas preencherem seu campo de visão, sentia-se acostumado com a presença delas e agora não mais lhe causavam medo. Seu coração estava calmo, sua respiração tranquila, seus olhos quase se fechando e sua mente, apesar de ainda exibir as figuras, não demonstrava pavor. Sentiu o relaxamento do sono voltando, trazendo a tranquilidade e paz enquanto desejava. Talvez ainda não estivesse tão tarde e talvez poderia descansar o suficiente antes de precisar levantar. Depois de suas pálpebras finalmente se fecharem, Lucas dormia. O sossego do repouso estava de volta. Dormia não como um neném, mas como um idoso cansado, após um longo dia jogando dominó com os mesmos amigos que tinha por quase 30 anos. O Nirvana nunca fora tão real. Era esse o momento de desfrutar seu tão esperado descanso, pois daqui a algumas poucas horas a vida moderna o acordaria para seus deveres como cidadão.
Foi então nesse momento que seus olhos outra vez se abriram apressadamente ao ouvir um barulho repentino na sala de estar, tão forte que fez seu coração voltar a socar toda a sua caixa torácica. Continuava a ver as mesmas criaturas de antes em suas posições, como uma pintura aterrorizante. Porém, agora só conseguia sentir raiva por sua mente não deixá-lo em paz. Qual era o motivo disso tudo? Já sabia que nada daquilo era real e mesmo assim nunca acabava. E mesmo assim continuava com tanto medo. Apesar da paralisia, seus sentidos funcionaram muito bem. Estavam aguçados e foi por isso que desta vez teve certeza de ouvir passos lentos e pesados por sua casa. Mais especificamente, pareciam atravessar a cozinha, se aproximando cada vez mais. Sua mente continuava a se recuar. Confiar em sua audição era difícil, porém foi obrigado a acreditar em sua visão quando alguém passou lentamente em frente à porta escancarada do quarto. Um sujeito alto e magricelo. E por conta da pouca luz que sobrava na casa, apenas sua silhueta era visível, transmitindo uma aparência não humana. Esse ser se arrastava e andava pausadamente pela casa, gemendo, quase chorando, fazendo sons incompreensíveis. Parecia procurar por algo ou alguém. Talvez estivesse atrás da sua próxima vítima, seja lá quem ou o que ele fosse. Não demorou muito para o homem andar por todos os cantos da casa, sobrando apenas um cômodo, o quarto de Lucas, onde o mesmo jazia deitado, paralisado na cama, já não conseguindo mais controlar sua respiração. Poxa, Lucas, se controla. Você já sabe que nada disso é real. Tentava se consolar. Tem literalmente um demônio na sua frente e você está com medo de passos. E ele poderia estar certo. Pensou que realmente estava, quando novamente o silêncio se espalhou. Está vendo? É isso que eu estou falando. Controle sua mente. Os batimentos diminuíram novamente. Sentiu o relaxamento voltando ao seu corpo, as pálpebras sutilmente se fechando, a respiração se aquietando e o sono voltando. Deu uma última olhadela para o quarto, conferindo se estava tudo bem. Foi então que notou algo que o fez relaxar ainda mais. O demônio e a figura no fundo do quarto estavam desaparecendo, apagando-se diante de seus olhos. Se sentiu aliviado e pensou que poderia finalmente dormir. Depois de tudo aquilo, dormiria bem aquela noite. Sim, sem dúvida, dormiria, mas ainda não estava na hora. De repente, um gemido, alto e rouco, um gemido agudo de dor e sofrimento. Os passos voltaram, o homem trombava em todos os móveis da casa e caía no chão com frequência. Me deixe dormir em paz. Lucas queria gritar após despertar novamente, mas ainda não conseguia. Parava fixamente a porta aberta do quarto e a passagem para a cozinha, esperando o momento em que o homem apareceria ali, repentinamente, vindo ao seu encontro, com as mãos direcionadas ao seu pescoço. Sem dúvida ele o mataria. Seria mais fácil. O homem gritava, chorava, esperneava, usando toda a sua garganta e em seguida tossia, uma dor intensa que só ele conseguia sentir. Emitia sons que eram impossíveis de se compreender. Era aterrorizante e tudo ficava ainda pior com o fato de Lucas simplesmente não poder levantar e enfrentá-lo. Como já se percebera, estava sujeito a isso, incapaz de se defender. Os pensamentos de que nada daquilo era real voltaram à sua cabeça e novamente começou a acreditar. Era uma forma de autocontrole. Como isso poderia ser real? O que poderia ser real após ver um demônio sentado sobre seu peito? Não, nada daquilo era real. Tudo vinha das profundezas mais obscuras de sua mente. Tudo não passava de ilusão. Ele quis terminar. Porém, ficou completamente sem raciocínio quando viu a figura parada na sua porta, encarando o horror. Atingiu seu coração com tamanha força que Lucas poderia literalmente morrer de tanto medo. O pavor que sentira naquelas falsas criaturas nem se comparava com o sentimento que agora lhe corroía de dentro para fora.
As órbitas estavam fixadas e completamente espateladas, viradas para a criatura que mal se movia, apenas o encarava, respirando com dificuldade e emitindo um som impossível de se compreender. Uma lágrima escorreu do olho de Lucas, depois outra e outra. E então a visão estava ficando embaçada, tudo estava turvo e seus olhos queriam se fechar. Não estava com sono, estava desmaiando no meio de uma paralisia. Mas seu maior medo naquele momento, apesar de ser um estranho parado na sua porta, era que poderia estar morrendo. Embora o horror que sentia, começou a temer o simples fato de fechar os olhos. Antes de ceder à escuridão de suas pálpebras, teve certeza de ver o homem andando em sua direção e, logo em seguida, despencando reto como uma árvore seca no chão de seu quarto, logo ao lado da cama. E assim que fechou os olhos, sentiu algo respingando em seus pés descobertos que repousavam imóveis quase para frente da cama. Foi então que, às 3h30, assim como havia previsto, dormiu tranquilamente e bem naquela noite, e após todo esse pavor irreal, conseguira voltar ao seu tão desejado sono volúntico. Algum tempo depois, a caneca verde, com detalhes em branco, era preenchida lentamente com um café quente recém-passado. Em seguida, ao sentar-se no sofá e beber um pouco de café, Lucas, que já não se lembrava da última vez em que ficara em casa durante aquele horário na semana, alcançou o controle e ligou a TV. O Jornal da Manhã acabara de mostrar a previsão do tempo e Lucas não se importou muito com o fato de que choveria o resto da semana, pois tinha recebido quase um mês de férias por conta da condição que havia passado e o trauma que viera com ela. Depois da apresentadora passar a palavra à repórter, Lucas se levantou para reabastecer a caneca, ainda ouvindo a notícia. Um acontecimento inacreditável, dizia a repórter. Aqui no bairro Bela Vista, Arthur, de 27 anos, foi vítima de um homicídio. Segundo testemunhas da vizinhança, ele teria levado um tiro por volta das 3h20 da manhã, nesta rua. Porém, após sua autópsia, foi confirmado que o projétil ficou alojado entre a costela e o pulmão, onde ele, nesse caso específico, poderia sobreviver caso tivesse sido socorrido a tempo. Após o tiro, ele teria entrado nesta casa por uma janela que já estava quebrada, cujo morador relatou estar dormindo durante todo o ocorrido e declarando não ter visto nem ouvido nada. Desligou a TV e terminou de tomar seu café, mas logo notou que ainda não tinha se livrado completamente desse tormento, pois lá fora, juntamente com a repórter e o cinegrafista, estava uma multidão de pessoas, algumas delas seus vizinhos, que não conseguiam engolir o fato de que Lucas simplesmente estava dormindo, enquanto um homem bom como aquele perambulava sangrando pela sua casa, implorando ajuda e gritando de dor. O garoto teve sorte de encontrar uma casa que pudesse facilmente entrar, mas o azar de seu morador ser o único que não poderia ajudá-lo. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Me desculpem pela ausência, eu estava qualificando a minha dissertação de mestrado, mas eu espero que dê tudo certo agora e que eu não precise me ausentar mais por tanto tempo. Bom, obrigada e tchau, tchau!